Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos refutar alguns dos argumentos mais comuns usados contra a monarquia. Argumentos que são repetidos há décadas, muitas vezes sem análise histórica ou lógica. E entender isso é importante, porque um povo que não conhece sua própria história é facilmente manipulado a aceitar qualquer narrativa. O primeiro argumento: monarquia só se eu for o rei. Esse argumento parece uma piada, mas revela algo sério, uma incompreensão completa sobre o que é uma monarquia constitucional. Em uma monarquia constitucional moderna, o rei não governa sozinho. Ele não cria leis, ele não controla o Congresso, ele não governa o país no dia a dia. Quem governa é o parlamento, eleito pelo povo. O monarca atua como chefe de Estado neutro, sem interesses partidários. Agora compare isso com a república presidencialista. Na república, o chefe de Estado é um político. Ele pertence a um partido, possui aliados, interesses e precisa constantemente negociar poder para se manter relevante. Isso cria um ambiente onde o foco deixa de ser o país e passa a ser a disputa pelo poder. Na monarquia constitucional, o chefe de Estado não depende de votos, não depende de campanha e não depende de favores políticos. Isso reduz drasticamente os incentivos à corrupção no topo do Estado. Segundo argumento, a escravidão voltaria com a monarquia. Esse é um dos argumentos mais facilmente refutáveis pela própria história. Foi a monarquia que aboliu a escravidão no Brasil. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel em 1888, colocando fim definitivo à escravidão. Além disso, o imperador Dom Pedro II sempre demonstrou apoio à abolição. Ele financiou educação, apoiou intelectuais e defendia a modernização do país. É importante entender que a escravidão não era exclusiva de monarquias. Ela existia em repúblicas, como os Estados Unidos, e em diversas partes do mundo. A escravidão era um sistema econômico da época, não uma característica exclusiva da monarquia. E há um fato histórico importante que muitos ignoram. A monarquia caiu apenas um ano depois da abolição. Isso mostra que o fim da escravidão desagradou elites poderosas, que perderam influência e riqueza. Ou seja, a monarquia não defendia a escravidão. Ela foi responsável por encerrá-la. Agora vamos para o terceiro argumento. Não quero sustentar um rei. Esse argumento parece lógico à primeira vista, mas ignora os custos reais da república. Hoje, o Brasil possui um dos sistemas políticos mais caros do mundo. Bilhões são gastos com fundão eleitoral, salários elevados, auxílio moradia, auxílio gabinete, verbas indenizatórias, privilégios políticos diversos. Isso sem contar o custo indireto da corrupção, que drena recursos que deveriam ser usados em saúde, educação e infraestrutura. Agora, observe algo interessante. Alguns dos países mais ricos, estáveis e desenvolvidos do mundo são monarquias, como o Reino Unido, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e o Japão. Esses países possuem alta qualidade de vida, estabilidade política e baixos níveis de corrupção. Isso acontece porque o sistema cria estabilidade institucional. O chefe de Estado não está competindo por poder. Ele é um símbolo permanente da nação. Enquanto isso, os políticos eleitos exercem suas funções com limites claros. Quarto argumento: se a monarquia fosse boa, ela não teria caído. Esse argumento ignora um fato histórico fundamental. A monarquia brasileira não caiu por votação popular. Ela caiu em um golpe militar em 1889. O povo não foi consultado, não houve eleição, não houve plebiscito, não houve escolha democrática. Foi uma mudança imposta por uma elite militar e política. Inclusive, muitos relatos históricos mostram que a população não demonstrava rejeição ao imperador. Dom Pedro II era respeitado e admirado. Durante o período imperial, o Brasil teve estabilidade política rara na América Latina. Enquanto países vizinhos enfrentavam guerras civis e golpes constantes, o Brasil manteve continuidade institucional por décadas. Isso demonstra que a queda da monarquia não foi resultado de fracasso popular, mas de interesses políticos específicos. Quinto argumento: na República podemos escolher nossos governantes. Esse é um argumento parcialmente verdadeiro, mas incompleto. Na teoria, o povo escolhe seus representantes. Mas na prática, o sistema possui distorções. No Brasil, existe o chamado coeficiente eleitoral. Isso significa que candidatos podem ser eleitos sem terem recebido votos suficientes individualmente. Eles entram graças aos votos de outros candidatos do mesmo partido, ou seja, nem sempre quem está no poder foi realmente escolhido diretamente pela maioria. Além disso, o presidente representa apenas uma parte da população. A outra metade frequentemente se sente não representada. Isso gera divisão constante. Na monarquia parlamentar constitucional, o povo continua escolhendo o parlamento. A diferença é que o chefe de Estado é neutro. Ele não pertence a partidos.
Ele não divide o país. Ele representa a nação como um todo, não apenas um grupo político. Isso cria continuidade e estabilidade. Sexto argumento. Se o rei for ruim, não tem como tirar. Esse é um dos argumentos mais repetidos, e ele parte de uma ideia equivocada, a de que o rei governaria sozinho e estaria acima de qualquer regra. Mas em uma monarquia constitucional parlamentar, o monarca não governa de forma absoluta. Ele está submetido à Constituição. Ele não cria leis, ele não administra orçamento, ele não governa no dia a dia. Quem governa é o parlamento eleito pelo povo. O monarca exerce funções institucionais, sancionar leis, nomear formalmente o primeiro-ministro indicado pelo parlamento, garantir o funcionamento regular das instituições e, em situações extremas, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Ou seja, ele atua como árbitro institucional, não como governante absoluto. Mas e se ele for corrupto? Primeiro ponto. Em monarquias modernas, o monarca não administra recursos públicos diretamente. O orçamento da Casa Real é fiscalizado e definido por lei. Segundo ponto, ele pode ser limitado ou até removido por mecanismos constitucionais. Diversas monarquias possuem previsão legal para abdicação forçada, regência, declaração de incapacidade, alteração constitucional. Exemplos históricos mostram que isso acontece. O rei Eduardo VIII abdicou em 1936 no Reino Unido por pressão política e institucional. O rei Juan Carlos I abdicou em 2014 na Espanha em meio a crises de imagem e desgaste político. Ou seja, não existe essa ideia de que um monarca é intocável. Ele depende da legitimidade institucional e social. Sem ela, o sistema reage. Agora vamos comparar com a República Presidencialista Brasileira. Para retirar um presidente é necessário crime de responsabilidade comprovado, aprovação por maioria qualificada na Câmara, julgamento no Senado. Isso envolve negociações políticas intensas, barganhas e acordos partidários. Já ministros do STF possuem mandato até aposentadoria compulsória. Para removê-los, é necessário um processo de impeachment no Senado, algo raríssimo e politicamente quase inviável. Na prática, o sistema republicano cria cargos extremamente difíceis de remover. E mais, o presidente governa diretamente, ele controla ministérios, orçamento, indicações políticas, alianças partidárias, ou seja, ele exerce poder real. Já em uma monarquia parlamentar, se o governo perde apoio, o parlamento pode derrubar o primeiro-ministro por voto de desconfiança e convocar novas eleições. Se houver crise institucional, o monarca pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. A troca de governo pode acontecer em semanas, sem ruptura institucional, sem trauma político prolongado, sem polarização extrema. A diferença estrutural. Na República Presidencialista, o chefe de Estado é também chefe de governo, ele concentra poder político direto. Sua remoção é lenta, complexa e altamente politizada. Já na monarquia parlamentar, o chefe de Estado é neutro. Quem governa depende do parlamento. A substituição de governos é rápida e institucional. E se o próprio monarca comprometer sua legitimidade, existem mecanismos constitucionais para sua substituição. Além disso, a própria pressão pública e parlamentar é o suficiente para forçar abdicações, como já ocorreu na história contemporânea. Ou seja, a conclusão desse argumento é a seguinte: dizer que não tem como tirar um rei corrupto demonstra um claro desconhecimento sobre como funcionam as monarquias constitucionais modernas. O monarca não governa sozinho. Ele está submetido à Constituição. Ele depende da legitimidade institucional, e há precedentes claros de abdicação e substituição. Enquanto isso, no modelo republicano presidencialista, remover autoridades muitas vezes depende de acordos políticos, interesses partidários e negociações de bastidores. Portanto, o debate não é sobre romantizar sistemas, é sobre entender qual estrutura institucional oferece mais estabilidade, mais mecanismos de correção e menos concentração direta de poder político. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, peço que deixe o like e se inscrevam, e caso tenha alguma sugestão é só comentar.